Então, pessoal, a gente já fez a questão 30, né? Agora vamos para a questão de número 31, que fala o seguinte, ó, complete em seu caderno de modo a obter as afirmações verdadeiras. A raiz cúbica de 1 vai ser 1. A raiz cúbica de 8 vai ser 2. Agora, nós temos que procurar um número que, no caso, quando eu tiro a raiz cúbica, eu obtenho 20. No caso, vai ser o 20 elevado ao cubo, né? No caso, que é 20 vezes 20 vezes 20. Que vai dar 400. 400 vezes 2 vai dar 800, certo? Então aqui o número vai ser 800. 800 não, 8.000, desculpa. 8.000. E agora aqui a raiz cúbica de 0,0008, você pode reescrever isso aqui como sendo o seguinte, ó. Eu vou fazer em outra página para você entender o que eu estou fazendo, tá? Vou adicionar aqui mais uma. Por exemplo, eu quero calcular a raiz cúbica de 0,008, ok? O índice aqui é 3, tá? Observe o seguinte, eu posso reescrever isso aqui do seguinte modo. Transformar isso aqui numa fração, certo? Quantos dígitos eu tenho após a vírgula? Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou escrever isso aqui, raiz cúbica de 8 sobre 1 seguido de 3 zeros, porque eu tenho 3 dígitos após a vírgula, tá? Isso aqui tá meio feio, vou escrever mais bonitinho para você, tá? Isso aqui vai ficar raiz cúbica de 8 sobre 1000, tá bom? Que aqui eu tenho 8 milésimos, ok? 8 sobre 1000. Isso aqui vai ser igual. Eu aplico a propriedade dos radicais, né? Raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 1000. A raiz cúbica de 8, basta você notar o seguinte. Basta você notar que 2 elevado ao cubo vai dar 8, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, vai dar 8. Então, aqui vai dar 2 elevado ao cubo. E a raiz cúbica de 10 elevado, no caso aqui de 1000, no caso eu posso escrever como 10 elevado ao cubo, né? Eu corto isso aqui com esse, eu corto esse índice com esse, eu vou obter 2 sobre 10, né? 2 sobre 10, que é igual a 0,2. Então, para me colocar lá, na alternativa, eu vou colocar justamente, né, 0,2. Vou colocar bem aqui embaixo. Você vai colocar aí 0,2, tá? Então, esse é o resultado da raiz cúbica desse índice. Agora, desse número aqui, no caso, raiz cúbica de 8 milhões, né? Vamos voltar lá, calcular aqui raiz cúbica de 8 milhões, tá? Eu posso desmembrar isso aqui como raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 1 milhão, né? 1 milhão. Como é que eu escrevo 1 milhão em forma de potência? É 10 elevado a 6. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 10 elevado a 6. Tá? Usando as propriedades de potência e de radiciação, a gente pode calcular. No caso, escrever 8 em forma de potência vai ser 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3, eu corto esse índice com esse. E aqui, no caso, raiz cúbica de 10 elevado a 6, você divide 6 por 3, que vai dar 2, né? Então, aqui vai ficar 10 elevado a 2, né? 2 vezes 10 elevado a 2, que você aplica 6 dividido por 3 dá 2. Aí você vai obter 2 vezes 100, que é 10 vezes 10 duas vezes, que vai dar 200. Então, a raiz cúbica de 8 milhões é 200. E você vai colocar aqui, então, 200, tá bom? A resposta aqui no item E é igual a 200. Do mesmo modo, a raiz cúbica de 64. Vamos tentar escrever 64 como alguma potência ao cubo, né? Raiz cúbica de 64. Vou fatorar o 64, fica 64 dividido. Ó, vou dividir por 4. Não, mas no caso eu vou dividir por 2 para poder você enxergar o que eu quero, aonde que eu quero chegar, tá? Deixa eu partir para cá. Vou dividir logo por 2 aqui. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, por 2, 18. Não, 18 não. 16. E dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2
vai dar 4, dividido por 2, né? Que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Então, eu vou ter 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter 2 elevado a 6, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 1 milhão, né? 2 elevado a 6, aplica a propriedade. Quem está na sombra vai para o sol, fica 2 elevado a 6. E quem está no sol vem para a sombra, sobre 3. 6 dividido por 3 vai dar 2, fica 2 elevado a 2, que é 4, né? E basta notar que é 4, porque 4 elevado a 3 vai dar 64, né? Se você já soubesse dessa identidade, já resolveria a questão, tá bom? Prosseguindo aqui, nós vamos ter o seguinte. Aqui vai ser 4, né? E agora a raiz cúbica de um número desconhecido que dá 40, né? Então vamos ver aqui que número é esse, né? Eu tenho aqui a raiz cúbica de um número desconhecido que vai dar 40. Então, isso aqui é a mesma coisa que esse número desconhecido igual a 40 elevado a 3, tá bom? Se, somente se, esse número aqui, no caso, for 40 vezes 40 vezes 40, porque é 40 elevado a 3, né? Então, o número desconhecido vai ser igual 4 vezes 4, 16. Aqui vai dar 16. 1.600 vezes 40. Agora eu multiplico. O número desconhecido vai ser 4 vezes 16 vai dar 64. E esses 3 zeros eu coloco seguindo. Então, vai dar 64.000. Então, o termo que a gente quer lá é 64.000, tá? Então, aqui você vai colocar 64.000, tá bom? E agora a raiz cúbica de 0,01, né? Raiz cúbica de 0,01. Raiz cúbica de 0,001, no caso. De 1 milésimo, né? Raiz cúbica de 1 milésimo. É isso mesmo. Raiz cúbica de 1 milésimo, eu vou só colocar aqui. Vai ficar... Eu escrevi esse número em forma de fração, tá? Vai ficar raiz cúbica de 1 sobre 1000, que é 1 milésimo que a gente tem, né? É uma parte de 1000. Vou fazer aqui para baixo. Eu posso aplicar a propriedade de radicais. Aqui vai ficar raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 1000, tá? Raiz cúbica de 1000. Eu sei que 1000 é 10 elevado a 3. Raiz cúbica de 1 é 1. Então vai ficar raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Corta esse 3 com 3. Então eu vou ter aqui... Deixa eu só voltar a nossa questão aqui. Só mais um momento. Pronto, agora sim. Aí aqui no caso a gente vai ter 1 sobre a raiz cúbica de 10 elevado ao cubo, que vai dar 1 sobre 10. 1 sobre 10 em forma de decimal é 0,1. Ok? Então a raiz cúbica de 1 milésimo vai dar 1 décimo, né? 1 décimo. Então você vai escrever aqui 1 décimo, que é 0,1. Ok? Pronto, já foi a questão 31. Questão 32. Calcule a diferença entre a raiz quadrada de 49 e a raiz cúbica de 125. Nós já sabemos, por vários exemplos, que a raiz quadrada de 49 é justamente 7, e a raiz cúbica de 125 vai ser exatamente 5, né? Então, 7 menos 5 vai ser exatamente 2. E acabou a questão. Questão 33. O volume do cubo é 100 decímetros cúbicos. Qual é o comprimento da aresta? É a raiz cúbica de 1000, né? No caso, fica a raiz cúbica de 1000, que isso aqui vai dar 10, no caso, decímetros, tá bom? Então, o comprimento da aresta é 10 decímetros, tá bom? Prosseguindo aqui. Responda. Se raiz quarta de A é igual a 3, qual o valor de A? Né? O A vai ser 3 elevado a 4, que vai dar, no caso, 81, tá bom? E pode ser também... Não, dá esse valor positivo, né? No caso, A é positivo. Se raiz quinta de A é 2, qual o valor de A? A vai ser 2 elevado a 5, né?
Isso aqui vai dar 32. Se raiz sétima de A é 1, qual o valor de A? É 1, né? A vale 1 elevado a 7, que é o próprio 1, tá bom? Prosseguindo aqui, raiz nésima de 625 é igual a 5. Qual o valor de n? Ó, no caso aqui eu tenho que 625 é 5 elevado a n, né? Então, só que 625 é a mesma coisa que 5 elevado a 4, né? 5 elevado a 4, que é igual a 5 elevado a n, né? Então, n só pode ser 4, né? No caso aqui, n é 4. A raiz nésima de 64 é 2. Então, eu tenho que 64 é igual a 2 elevado a n. Só que 64 é 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a n. Portanto, esse n aqui é 6, tá bom? Logo, n vale 6. Prosseguindo, questão 35. 400 é o quadrado de quais números? Né? É quadrado de quais números? Vamos pensar aqui. No caso, você vai ter menos 20 ao quadrado, que vai dar 400, e 20 ao quadrado, que aí dá também 400, tá bom? Então, os números são menos 20 e 20. Acabou. Questão 36. Qual é o valor do número 2,81? Qual é o maior, perdão? Não é o valor, ele foi valor, desculpem. Bem, raiz quadrada de 8 é o número que está... Vamos lembrar aqui, ó. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, certo? E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, como é que eu comparo isso aqui? Observe o seguinte. 4 é menor do que 8, que é menor do que 9. 8 está mais próximo de 9, certo? Então, eu vou calcular aqui a raiz quadrada desses números. Observe o seguinte. Isso aqui eu vou ter que raiz quadrada de 4 é 2, que é menor do que raiz quadrada de 8, que é menor do que 3. Então, ainda não dá para garantir qual é o maior, se é raiz quadrada de 8 ou a raiz quadrada, ou esse número, 2,81. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar 2,81 por ele mesmo. 2,81 vezes 2,81. E vamos ver se ele atinge 8 ou não, né? Então vamos lá. No caso aqui, eu vou fazer em outra página para não poluir muito a imagem, tá? Então vamos calcular o quadrado de 2,81. É uma questão bem complexa para quando você não tem calculadora, né? No caso, 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2, tá? E a vírgula aqui. Coloca um zero aqui. Agora multiplica 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Deixa o 4, vai 6. 8 vezes 2, 16 mais 6 vai dar 22. E agora, 2. Aí coloca o zero aqui embaixo, né? 2 vezes 1, 2. Né? A vírgula aqui. 2 vezes 8 vai dar 16. Vai 1, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Tá? Então, somando isso aqui, a gente vai ter... Deixa eu só dar uma olhada aqui. 1 aqui, vai ser 6 aqui. Por enquanto, eu vou só esquecer a vírgula, depois a gente coloca ela, tá? Vou só esquecer a vírgula aqui, pra gente lembrar depois o que a gente está fazendo. Senão a gente se complica todo. 281, 281 aqui, tá bom? Vamos esquecer a vírgula por um instante. Depois a gente vai dividir pelo número que a gente quer, tá? Vou fazer pelo método tradicional, que esse aqui complica muito. Ó, 281 sobre 100 vezes 281 sobre 100, que é justamente o quadrado do número que a gente quer, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 281 vezes 281. Vamos calcular agora. 281, 281. Depois a gente coloca a vírgula. 1 vezes 1. Aqui vai dar 1, 8 e 2. Coloca aqui embaixo. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Este 4 vai 6. 8 vezes 2, 16 mais 6, 22. Aí você coloca o 22 aqui.
Aqui no caso, mais dois sinais de igualdade. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 16 vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Pronto. Agora sim a gente vai somar o número. 1, 8 mais 8 vai dar 16. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. 6 mais 2, 7. 7 não, opa, 8. 5 mais 2, 7. Então o número foi 78.961. Aí você coloca 78.961. E agora aqui você multiplica 100 vezes 100, né? Que vai dar 10.000. Aí então a vírgula vai andar 7 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Ok? Então o número que nós vamos obter é 7,8961, que é um número menor do que a raiz, né? Quando você for calcular a raiz quadrada desse número, vai ser menor que a raiz quadrada de 8, né? Porque a raiz quadrada de 8 é um número que você multiplica por ele mesmo, digamos que é um x multiplicando por um x, que vai dar 8, né? Como a gente não sabe qual é ainda, é um valor muito aproximado, mas não dá exato, a gente sabe que é maior do que esse número. Então a raiz quadrada de 8 é maior do que o número dado, né? Uma questão chata, mas interessante, né? Que vai ficar então a raiz quadrada de 8 continua sendo maior. Questão 37. O senhor José tem um galinheiro quadrado com uma área de 5 metros quadrados que apresenta cercado com tela. Que número inteiro de metros de tela ele precisa comprar, né? No caso, ele quer comprar justamente uma quantidade que seja maior do que a raiz quadrada de 5. Por quê? Porque o lado do quadrado mede a raiz quadrada de 5. Como a gente quer um número inteiro, ele tem que calcular a próxima raiz que vai ser inteira aqui. No caso, deixa eu pensar aqui como é que seria um número legal. 2 não dá, né? Tem que ser um número maior do que 2. Tem que ser um número inteiro, então só pode ser raiz quadrada de 9, que vai ser 3, né? Então, como eu tenho 3 em cada lado, eu tenho que ter um número inteiro aqui. 3, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, certo? Só que aí já passaria, que seria 9 metros quadrados, né? Tem que ser um número inteiro de modo que não sobre muito, pelo que eu estou entendendo na questão. Que número inteiro de metros de tela ele precisa comprar? Precisa ser cercado com 5 metros quadrados. Tem que ser um número bem próximo. Deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Vai ficar 38. 38 não, perdão. Deixa eu só pensar aqui. Questãozinha complicada, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Deixa eu botar ela aqui em outra página para a gente poder fazer, tá? Ó, a gente vai ter isso aqui. Ele quer que ele compre um metro inteiro de tela, que no caso ele está querendo o perímetro, tá, gente? Que é justamente os lados aqui, ó, desse quadrado, que é justamente tela. Então, eu tenho que encontrar o número L de modo que a raiz quadrada da área, que ele é igual a raiz quadrada de 5, dê um número inteiro. E ele, no caso aqui, o próximo inteiro que eu vou ter vai ser a raiz quadrada de 3, né? Para poder dar os 5 metros de tela. Então, como ele quer comprar um número inteiro, no caso que ele quer ter um número inteiro de tela, só pode ser, no caso, raiz quadrada de 9, que é o próximo número que vai dar uma raiz quadrada inteira. Porque raiz quadrada de 7 não é inteiro, raiz quadrada de 6 não vai ser inteiro, raiz quadrada de 8 não vai ser inteiro. O único inteiro aqui vai ser raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Então, pessoal, ele precisa comprar 4 vezes 3, no caso 12 metros de tela, né? Para poder dar um número inteiro, de acordo com a questão aqui. No caso aqui, então, a gente vai ter 12 metros de tela, tá, gente? No caso, é uma questão que, como ele pediu o número inteiro, se ele quisesse quebrado, era raiz quadrada de 5 e acabou, né? Não teria o que fazer. E aqui, no caso, ele está perdido na questão 38. Calcule caso exista o conjunto dos números reais. Aí tem aqui raiz quadrada de 64 é 8. Menos raiz quadrada de 64 é menos 8, né? Porque o menos está fora do radical. Aqui não existe raiz quadrada de número negativo nos reais, tá? Não existe em R, mas existe nos complexos, que é
um conjunto que vocês não vão ver, só no ensino médio. E aqui vai ficar a raiz quarta de 81. É só lembrar aqui que 81 é 3 elevado a 4, né? Então, quando você calcula aqui, você vai obter 3. Aqui, como o menos está do lado de fora, vai ficar menos 3, né? Que a gente já calculou a raiz quarta de 81. Como o menos está do lado de dentro, esse carinha aqui não existe nos números reais, tá? Somente nos complexos, que são os números imaginários. Depois vocês vão ver isso no ensino médio. Mas não é tão difícil não, tá? Só um pouquinho. Aí nós temos aqui raiz cúbica de 27, só lembrar que 27 é 3 elevado a 3. Quando você corta aqui, você obtém 3 também. E aqui, no caso, vai ser menos 3, tá, gente? Porque o menos está do lado de fora. Ele não pode estar dentro do radical como esse rapaz aqui, ó. Então, esse aqui não... Não, até que esse aqui existe. Que vai ser menos 3. Aqui existe porque é expoente ímpar. Quando você tem expoente par... Expoente não, índice par. Aqui índice ímpar pode. Perceba que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 3 ao cubo, certo? Isso aqui fica menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo vai dar justamente menos 27, né? Então, existe a raiz, né? Esse caso aqui. Então, a raiz cúbica de menos 27 é o próprio menos 3. Só que aqui, como é menos 27, menos a raiz cúbica de 27, você vai ter menos 3. Menos com menos dá mais. Aqui vai ser mais 3, que é a resposta correta para esse item. A gente se enrolou um pouquinho na questão 37, na questão 36. Espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.